Afasta-te, Satanás. Tu és para mim um escândalo. Teus pensamentos não são de Deus, mas dos homens. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que a paz do Senhor, que excede todas as coisas, esteja e permaneça para sempre em nossos corações. Amados do Senhor, continuamos então aí na nossa busca diária em colocar a verdade como fonte de vida em nossos corações. A verdade que vem das palavras de Jesus, pois Ele mesmo afirma que é a verdade encarnada. E sendo a verdade, Ele traz a libertação. Continuamos hoje então no capítulo 16, no versículo 23. Mas antes é necessário nós compreendermos em que contexto está localizado esse versículo. Lá no versículo 13, Jesus, chegando ao território de Cesareia de Filipe, ele pergunta aos discípulos quem seria o Filho do Homem, na linguagem do povo. É importante entendermos aqui que essa expressão Filho do Homem, ela é usada para o Messias libertador do povo de Israel. Só que para os judeus, eles compreendiam que o Filho do Homem era um libertador político e não um libertador espiritual. Então os discípulos dizem que para eles, alguns diziam que era João Batista, outros diziam que era Elias, outros Jeremias, ou alguns dos outros profetas. Mas então Jesus pergunta para os discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? Neste momento então, Pedro, inspirado por Deus, diz que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus vivo. Diante então dessa afirmação de fé, dessa verdade de fé, Jesus começa a elogiar Pedro e fala para ele que não foi a carne nem o sangue que revelou aquilo para ele, mas que foi o próprio Senhor, Deus Pai, que revelou para ele. É nesse momento então que Jesus declara que Pedro era pedra e que sobre essa pedra edificaria a igreja e as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Mas então Pedro, tomado de todo envaidecimento, tomado ali assim de todo orgulho, ele faz uma declaração pouco depois que foi completamente infeliz. Olha só o que aconteceu. Jesus completa então dizendo que ele teria que ir para Jerusalém, ele iria sofrer muito da parte dos anciãos, dos príncipes, dos sacerdotes e dos escribas, que ele seria morto e que ressuscitaria no terceiro dia. Então Pedro, assim como qualquer um de nós, falaria também muito semelhante, ele fala o quê? Que não, que Deus permita que isso nunca aconteça. Por quê? Porque na linguagem de Pedro, na ideia de Pedro, assim como na ideia de 99,9% dos católicos, essa ideia de sofrimento não casa muito bem com os planos de Deus. E é importantíssimo nós compreendermos de uma vez por todas que o sofrimento é um dos maiores instrumentos utilizados por Deus para a conversão e para a libertação das pessoas. É incrível como estamos mergulhados numa cultura de analgesia. Uma cultura em que você tem que fugir da dor e do sofrimento a qualquer custo e você tem que correr atrás de prazer. É incrível isso. Como que as pessoas conseguem ficar tão cegas, mas tão cegas mesmo. Basta você olhar um pouco para a vida de Jesus, para a vida de Maria, para a vida de todos os santos. Eles passaram por sofrimento. E o sofrimento foi instrumento de purificação de Deus, para que eles progredissem muito mais ainda em suas vidas espirituais. É engraçado que muitas vezes acontece de alguém pedir para que eu ou alguém do grupo reze pela cura de alguma pessoa.
E eu até falo que vou orar sim, mas para que a vontade de Deus seja manifestada na vida daquela pessoa. Primeiro, porque a vontade de Deus é infinitamente melhor do que a nossa. Segundo, porque eu não sei se aquela doença é vontade de Deus. Sabe por quê? Porque muitas vezes a pessoa doente e a própria família da pessoa encontra a salvação, encontra Jesus pessoalmente através daquela situação. E aí o que é o mais importante? Que o corpo daquela pessoa seja salvo ou que a alma daquela pessoa seja salva? As pessoas não compreendem. Na verdade, o foco das pessoas muitas vezes está ligado única e exclusivamente nessa vida que nós temos e que é muito efêmera. No prazo aí de 80, 90, 100 anos, com muita esperança, todo mundo estará morto. Sim, dificilmente alguém vive mais do que isso. E a nossa carne vai virar pó. E daí o que vai adiantar? Nada. Nada do que tivermos acumulado irá adiantar para alguma coisa. Mas o tesouro que nós fazemos no céu é algo intangível. Vem do amor, da caridade, da nossa intimidade com Deus, que é manifestada através da pessoa do irmão, através da pessoa do nosso próximo. Isso sim conta. Isso sim faz a diferença. Depende do seu foco. Se o foco está na eternidade, você saberá aproveitar muito bem de todos os momentos de sofrimento que Deus te mandar. Porque existe uma máxima, uma frase de Santo Agostinho que diz: de todo o mal Deus tira um bem maior. E aí eu gostaria de te dizer uma coisa para finalizar. Se você reza constantemente, se você tem intimidade com o Senhor, se você busca a Eucaristia, se você busca a confissão, se você não está em pecado mortal, eu tenho certeza em dizer que a sua vida está entregue nas mãos do Senhor. As rédeas da sua vida já não estão mais em tuas mãos. Então é necessário dar um passo na fé, acreditando tudo o que lhe acontecer é vontade de Deus. E sendo vontade de Deus, sendo a permissão de Deus, com certeza algo muito melhor Ele tem a partir daquilo. O que fazer então? Unir a sua dor à dor de Cristo no alto da cruz. Dar significado para a dor e para o sofrimento, entregando ao Senhor como um sacrifício perfeito de amor. Isso faz toda a diferença. Santa Teresa d'Ávila, ela falava o seguinte, que quem abraça a cruz não sente o seu peso. Que o Espírito Santo, então, possa nos capacitar para podermos abraçar as nossas cruzes dia após dia, pois o Senhor mesmo falava: aquele que perder a sua vida por causa de mim, encontrá-la. Fala, Senhor, que o teu servo escuta.